Bom dia a todos, os colegas. Primeiro, parabenizar a todos pelo fato de sermos médicos, embora tenhamos, enquanto perito, pouco a comemorar neste momento. Hoje, mais um informe da associação, nós vamos tratar inicialmente do entrave sobre o recesso e depois da grande falácia dos mutirões. Então, no entrave do recesso, que tem sido criado pela gestão, aliás, essa gestão só faz criar dificuldade para o perito e entrave com tudo, eles querem simplesmente facilitar para um pequeno grupo que nada faz, que não fazem gestão, a poder tirarem recesso sem a necessidade de fazerem suas tarefas, ou melhor, eles dizem que já fazem tarefa com gestão, ou seja, eles não fazem nada e querem cobrar do perito a necessidade de pagar com agenda presencial. A associação, mais uma vez, vem informar os senhores que já está tratando disso com o departamento jurídico, tomando as devidas providências. Por favor, Chico. Bom dia a todos. Feliz Dia dos Médicos, apesar de não ser um dia feliz para os médicos como um todo no Brasil, principalmente para nós peritos, mas a categoria médica como um todo vem sofrendo ataques do atual governo, não seria diferente conosco. Essa tentativa de criar uma casta superior e deixar um alto clero gozando de privilégios e um baixo clero na ponta, trabalhando sem direito a nada, não é novidade para nós. Outras gestões infelizes e cruéis para a perícia já tentaram fazer isso no passado. A NMP sempre lutou contra isso. A NMP sempre lutou contra essa tentativa de criação de sistema de castas dentro da perícia médica, seja para a questão do recesso, seja para a questão da agenda, seja para a questão de tudo. A gente sempre lutou que os peritos tivessem os mesmos direitos e mesmos deveres. Mais uma vez, para surpresa de ninguém, o governo traz uma regra injusta e sem isonomia com relação ao cumprimento do recesso, que a gente lembra é um dever, é um direito dado pelo Executivo para todos os servidores. Nunca foi uma concessão dos donos da perícia médica. Nesse sentido, diante da total ausência de debate político nesse assunto, é necessário recorrer ao jurídico. Aí eu queria que Paulo Vitor explicasse direito o que a gente vai fazer para tentar reverter essa grande injustiça que está sendo feita contra os peritos. Bom, olá, peritos. Também gostaria de parabenizar a todos pelo Dia do Médico, essa profissão tão digna e, no caso da perícia médica, uma profissão tão combativa, né, que, apesar de graves ataques, sempre continua íntegra e envolvida com o ofício valioso que presta à sociedade. Em relação a essa questão do recesso, como desde sexta-feira, a famigerada sexta-feira 13, em que, apesar de ser ponto facultativo, o diretor do DPMF fez questão de, mesmo no ponto facultativo, editar um ato em prejuízo da categoria, nós do Departamento Jurídico já estamos nos debruçando em relação a esse ato, e o que eu gostaria de pontuar é que a gente também já está atuando, em breve deve acionar o Poder Judiciário para deixar flagrante para a Justiça que nenhum ato normativo superior, hierarquicamente superior, como a portaria do MGI ou a própria portaria que regulamenta o Programa de Gestão da Carreira, o novo PGD-PMF, estabelece essa diferenciação entre servidores que trabalham na gestão e servidores que trabalham na linha de frente no que diz respeito à compensação das metas não atingidas. Então, não poderia o diretor do DPMF estabelecer essa diferenciação, estabelecer esse tratamento anti-isonômico, e, em relação a isso, nós vamos acionar o Poder Judiciário para poder justamente afastar essa conduta abusiva que o diretor adotou na última sexta-feira 13.
Agora vamos versar sobre a falácia dos mutirões. É sabido pelos senhores que os mutirões têm acontecido, inclusive eles têm até facilitado a dar ponto facultativo, esvaziando a agenda ordinária dos peritos locais e levando convocados de outros estados da gestão, prioritariamente da gestão, para fazerem perícias de mutirões. Ou seja, olha que aberração. Eles tiram a agenda do perito local, esvaziam a agenda, os peritos local ficam sem agenda, com 2, 3, 5 perícias no máximo, e leva tudo para os mutirões. Para quê? Para dar um efeito midiático daquilo que eles vêm a fazer e que vão resolver a fila. Ora, não vão resolver a fila. Nisso nós não somos mágicos, nem temos bola de cristal. Mas eles não vão resolver a fila. O mutirão é utilizado, sempre foi, para você ir nos lugares onde estavam com filas muito longas ou que deficiência de perito em alguns momentos, por licença e afastamento. E aí você fazia o mutirão para esvaziar aquilo. Mas não como uma forma de tratar no Brasil, universo Brasil, e diminuir a fila. Não existe isso. Quanto mais através do ateste médio, o ateste médio veio para ser uma coisa temporária, eles mudaram as regras para ser definitivo. E a gente está vendo que o ateste médio está sendo utilizado 2, 3 vezes, pelo menos segurado dentro de um período. Adiantou de que quando não acaba com a perícia presencial. Então é uma falácia se dizer que vai acabar com as filas ou que vai esconder as filas fazendo mutirões. Não vai resolver. Isso vocês tenham certeza. Chico. Infelizmente, os peritos que estão concordando em participar desses mutirões, eles estão ajudando a gestão a, de uma certa maneira, tentar destruir a importância da perícia médica. Como a Argolo já disse, o mutirão é para resolver um problema local de pequena monta, de locais que estão sem peritos, de locais de difícil provimento, que tem um início de acúmulo de perícia para se trazer um alívio para aquele local. O mutirão nunca foi política de resolução nacional de filas. E a forma que eles estão fazendo é pior ainda. Eles estão trocando 6 por meia dúzia, eles estão tirando peritos da ponta e estão tirando os segurados que estão agendados proximamente para fazer um mutirão onde tem até câmera de TV dentro da sala, violando o sigilo médico, violando a intimidade e a privacidade dos segurados para fazer propaganda para o chefe da agência, que é do partido e vai ser candidato a prefeito ou a vereador naquela localidade no ano que vem, para ajudar os chefes nacionais a divulgarem falsos esforços no sentido de resolver o problema da fila. E é como o Argolo já disse, eles também estão tentando facilitar a concessão em nível nacional para fins econômicos, político-partidários. Vamos deixar isso claro. Eles querem conceder a tudo e a todos, passando por cima da ética, para fins partidários. O ateste médio ele veio como uma solução temporária para um momento de crise, não para ser a principal política de concessão de benefício. E o que a gente está vendo no Brasil agora? Praticamente todos os atestados que estão chegando, inclusive na perícia presencial, eles estão usando o termo tempo indeterminado, porque já vazou para os advogados e para os médicos que trabalham profissionalmente nessa área, que tempo indeterminado é igual a 180 dias de benefício, ou seja, eles estão aumentando a fila, eles estão criando um problema de difícil resolução a curto e médio prazo. Então, o mutirão, que muitas vezes é feito por um seleto grupo de gestores que já ganham cargo comissionado e não poderiam estar ganhando extra para trabalhar na ponta, porque eles são gestores e de gestão não estão fazendo nada, está se revelando uma máquina de cometimento de crimes éticos e administrativos contra a nação. Paulo. Paulo Vitor. Como a gente tem denunciado, inclusive publicamente, esse mecanismo de gestão adotado por esses atuais gestores não é de forma alguma eficaz. A primeira medida que eles fizeram foi elastecer, foi fragilizar a
mecanismo do Ateste-Med, como já foi pontuado, é um mecanismo transitório para um período de crise. Eles elasteceram isso, transformaram o Ateste-Med no mecanismo principal de avaliação técnica para fins de concessão do benefício previdenciário e, inclusive, nas palavras do ministro, o INSS tem acionado ativamente os segurados que estão na fila para poderem transformar os seus requerimentos em Ateste-Med, o que, de toda sorte, deixa injustificada a situação, como a gente viu ali no Maranhão, no início dessa semana, de uma agência condenada estruturalmente, superlotada, sendo que a maioria das pessoas que estavam ali, pelas palavras do próprio ministro, poderiam ter tido seus requerimentos transformados em Ateste-Med. Então, isso deixa muito claro que é uma medida de caráter eleitoreiro, né, e que certamente não deve contar com o apoio da categoria, haja vista que também, como já foi mencionado, as agendas ordinárias de atendimento estão sendo esvaziadas, o que por si só já causa um imenso prejuízo para aqueles peritos médicos que estão na ponta em suas lotações originárias, sem ganhar diária, sem ganhar passagem, sem ganhar bônus, justamente porque exercem seu ofício de maneira séria, de maneira ética e de maneira técnica. Para finalizar, eu gostaria de voltar a fazer um apelo aos peritos. Eu até compreendo que muitos chegam ao fim do ano e querem angariar, ganhar um pouco mais de recurso para gastar com sua família ou porque tem déficit financeiro e quer recompor seu quadro financeiro participando dos mutirões. Mas eu gostaria que esses colegas pensassem no dia de amanhã e não no dia de hoje. Hoje ele pode achar que está ganhando, mas eles estão ajudando essa gestão, eles estão ajudando a destruir literalmente com a carreira. Eles serão premiados por terem acabado com a carreira a continuar dessa forma. Mutirão para muitos, que está dando resultados financeiros maravilhosos, né? E nesse momento outros que poderiam estar dando plantão para ganhar esse dinheiro estão preterindo de trabalhar na sua especialidade para fazer esses mutirões. Estão se sujeitando à quebra de regras, estão se sujeitando a quebrar a ética. A ética. Olha, o que vocês estão facilitando, amanhã vocês terão teleperícia. É isso que vocês estão já procriando. É o extermínio da carreira. Mas eu volto a dizer e parabenizar a que Deus dê proteção divina e saúde para todos os colegas. Muito obrigado.